Vamos iniciar, então, a nossa aula. Agora sim, né, Matheus? Que bom. Vamos reforçar lá com o pessoal do TI, né? Pedir para o professor Yuri dar essa força lá para a gente, para ficar tudo em ordem. Então, tá. Então, pessoal, nós hoje vamos conversar sobre diagnóstico periodontal, né? Como eu ia dizendo, esse tema do diagnóstico, ele tá ali no nosso cronograma para o dia 17 de novembro. Mas aí, depois analisando melhor, eu achei que ia fazer mais sentido a gente puxá-lo para hoje e deixar o assunto abscesso periodontal, lesões endoperiodontais para frente. Porque como a gente conversou sobre gengivite e periodontite, né, nas 2 últimas semanas, fica mais sedimentado, encaixa melhor o assunto para o diagnóstico periodontal. Então, é uma aula grande, que aí eu vou dividir também para a próxima, porque aí vai pegar a questão dos índices, né? Os índices de placa e sangramento, que são ferramentas importantes para o diagnóstico, tá ok? Vamos ficar bem à vontade nas perguntas. Eu gostaria de bastante interação, não fiquem tímidos, tá? Por a gente estar aqui, é até mais fácil de fazer pergunta. Então, se eu não ver alguma coisa no chat, vocês me chamam a atenção, tá? Lembrando de abrir o microfone. Então, vamos lá. Bom, então, o tema de hoje é diagnóstico. Opa. Diagnóstico periodontal, ok. Pessoal, estão vendo a minha tela? Brenda, você abre o microfone, por gentileza, só para falar se está vendo a minha tela? Tá, né? Obrigada. Bom dia, tá aparecendo, tá bom? Bom dia, obrigada. Então tá bom, então vamos continuar. Outra coisa, tá gravando? Deixa eu... Tá gravando. Ok. Bom, então para o diagnóstico, para a gente sedimentar, né, esse tema no nosso conhecimento, eu vou recapitular coisas rápidas relacionadas à estrutura do periodonto, certo? Para a gente, porque é nessa região que a gente vai concentrar, claro, para a gente trabalhar o diagnóstico da doença periodontal. Então, recapitulando, né? O que é o periodonto de proteção? Né? O termo fala proteção, para proteger de ações mecânicas, ações químicas e térmicas. Então, é aquela proteção da parte externa, que envolve todas as mucosas, então, é toda essa região externa. E a parte interna, que é um periodonto de proteção, que é o nosso famoso espaço biológico, certo? Então, o espaço biológico, ó, nesse desenho, ele está nessa parte interna, certo? Então, é um periodonto de proteção. E aqui, gengiva e mucosas é a parte externa, que é um periodonto de proteção, tá ok? E o de sustentação, sustenta mesmo o dente, que nada mais é do que osso alveolar, ligamento periodontal e cemento. Esse é o periodonto de sustentação. Nós não vamos esmiuçá-lo aqui, porque cada item desse tem suas particularidades e vocês já viram isso, né? Então, o periodonto de proteção externo, né, que envolve as mucosas, né, mucosas mastigatória e alveolar, o que consiste, né, essa mucosa mastigatória? Consiste aqui, ó, essa área de gengiva, certo? Gengiva, o palato duro, porque é a área de mucosa dura, né? Rica em queratina, fibras colágenas, tem a textura firme, uma cor rosa. Há alguns casos, né, 40% dos adultos com esse aspecto igual tá aqui, ó, de casca de laranja. Esse tecido, né, essa mucosa mastigatória, ela está inserida em osso alveolar e no cemento radicular subjacente, certo? Então, por que a gente fala inserido? Porque se eu venho com uma sonda na horizontal, né, e tento tracionar esse tecido aqui para coronário, ele está inserido, ele está firme, ele não movimenta, tá? E a mucosa alveolar, né? Alveolar é essa área aqui mais vermelho escuro, que ela
ela é frouxa, tem uma ligação frouxa, ela é rica em fibras elásticas, então ela movimenta quando eu traciono aqui, passo minha sonda na horizontal, deitada, né? Ela é frouxa. Então, ela está, aqui nós temos a linha mucogengival, então a mucosa alveolar, ela está apical, né? Mas em direção apical da linha mucogengival, certo? Riquíssimas em fibras elásticas e não tem a queratina, então por isso que ela é translúcida, vamos dizer assim, eu vejo vasos sanguíneos na minha mucosa alveolar, tá ok? Bom, pessoal, é importante a gente ter em mente isso daqui, principalmente quando a gente está trabalhando com plástica periodontal, tá certo? A gente tem que ter essas estruturas em mente, porque quando a gente vai recuperar uma situação alterada, né, eu tenho que ter em mente todas essas estruturas para eu poder conseguir reproduzir isso na minha cirurgia. E vamos lá mais um pouquinho, né, detalhes a mais. Essa figura é muito bonita, onde a gente consegue visualizar aqui, né, as divisões da mucosa alveolar com a área de gengiva, né? Então, aqui, então eu tenho a mucosa alveolar e a junção mucogengival, ó. Então, a junção mucogengival em altura de crista óssea. E a gengiva inserida. Por que inserida? Inserida em osso e em cemento. Ela está inserida em fibras, ela não movimenta, ela é firme, tá ok? E aí, bem na altura aqui, ó, nesse desenhozinho aqui, transpondo de lá para cá, ó, na altura da junção semente-esmalte, inicia-se a minha gengiva livre. Ela é livre porque está livre, não está inserida como está aqui, né? Em semente, ela está livre. Então, alguns pacientes a gente consegue até ver uma divisãozinha, não são todos os pacientes, que a gente vê essa divisão que é a ranhura gengival, tá ok? Então, essa foto aqui, pessoal, tem ela sempre em mente. Ela é muito didática, dá para a gente visualizar, entender bem as estruturas. Bom, a gente tem os nossos parâmetros de normalidade gengival, que vocês já estão craques em saber, né? Que é a cor mais rosa pálido, dessa gengiva inserida, vai variar de acordo com a sua espessura, né? Então, quanto mais espessa, mais rosada é, certo? Tem as situações em que a gente tem pigmentação melânica na gengiva, essa gengiva tá super bonita, que é com a pigmentação bem acentuada e a casca de laranja, assim, super característica, né? Então, apresenta os graus de queratinização, tá? Então, tem indivíduos que têm muita queratina na região anterior e essa queratinização vai diminuindo para posterior, né? A morfologia dessa gengiva nossa, ela vai acompanhar, né, a anatomia, o contorno dental, certo? Quando que eu vou falar que a morfologia está alterada? Igual aqui, a gente vê que ela está um pouco alterada, ela não está acompanhando ali na área cervical desse dente, né? Então, a gente percebe que esse dente está muito quadradão, sendo que a gente sabe que tem dente mais lá dentro. Então, aqui há uma pequena alteração de morfologia, tá ok? A textura, né, dessa gengiva, ela vai ali de granulado, finamente lobulado e fosco, né? E aí esse aspecto de casca de laranja, como eu disse, não são todos os indivíduos. Aqui, ó, nessa foto, a gente consegue ver aqui a ranhura gengival. Olha que belezura isso aqui. Então, aqui, ó, gengiva inserida, a ranhura gengival e aqui, ó, gengiva livre. Tá ok? Então, mas não são todos os pacientes que a gente consegue ver essa distinção. E a gengiva livre, ela é mais brilhosa mesmo do que a gengiva inserida, tá? E aí, uma vez a gente conhecendo os sinais de saúde, a gente vai saber o que é sinal de inflamação, né? Nós temos aqueles sinais iniciais precoces, que é um aumento na produção de fluido gengival, né? Que é o início do processo inflamatório, que vai até o sangramento, a sondagem. Esse momento que eu entro com a minha sonda, subiu aquele sangramento,
é sinal de inflamação gengival, tá ok? Bom, vamos falar um pouco desse periodonto de proteção interno, né? Então, eu falei para vocês toda a parte externa, que é da gengiva inserida, né? A área de mucosa mastigatória. Agora, a gente vai para o periodonto de proteção interno. Bom, periodonto de proteção interno, vocês já estão craques nisso daqui, mas eu vou reforçar mais uma vez. A gente tem ali a área inicial, né, do sulco gengival, que é o sulco histológico que a gente comenta, né? Mas querendo ou não, ele corresponde ali à minha área de gengiva livre, tá ok? Aí logo após eu tenho a área aderido ao esmalte, a área de epitélio juncional, certo? Por volta de 0,97 milímetros. E após a junção cemento-esmalte até a crista óssea, eu tenho a minha inserção conjuntiva por volta de 1,7 milímetros. Então, vamos ter essa foto também sempre na nossa mente, tá ok? Então, olha só, abaixo aqui da minha ranhura, não, aqui não é a ranhura gengival, não, desculpa, gente. A ranhura gengival, ela tá aqui, ao nível da junção semente-esmalte. Então, aqui eu tenho a área de gengiva livre. Quer ver? Vamos voltar naquela foto lá. Aqui, ó, junção semente-esmalte. Então, essa parte toda é a área de gengiva livre. A partir da junção semente-esmalte até crista óssea, que eu tenho gengiva inserida, tá ok? Então, olha só. Então, tudo isso aqui que pega suco gengival e epitélio juncional é a área de gengiva livre, né? A partir da junção semente-esmalte, eu tenho ali a área de inserção conjuntiva, daqui para baixo é a gengiva inserida, tá ok? Que vai estar inserida em cemento e em crista óssea, tá ok? Bom, então, isso aqui, pessoal, é mais para a gente ter em mente essas definições devido a concurso, né? Então, o espaço biológico, quando a gente fala o termo espaço biológico, é um pouco diferente do complexo dento-gengival. É que o espaço biológico, ele vai a distância compreendida entre o topo da crista óssea e a porção mais coronal do epitélio juncional. Então, o espaço biológico não entra a área de sulco histológico. Então, é só da crista óssea a porção mais coronal do epitélio juncional, que é por volta de 2,04 milímetros. Já o complexo dento-gengival pega tudo. Então, a distância que vai da margem gengival normal ao topo da crista óssea alveolar, tá? Ou seja, inclui o sulco histológico. Isso aqui cai muito em concurso, tá, pessoal? Então, é importante vocês terem isso em mente. A diferença de complexo dento-gengival para espaço biológico é porque o complexo entra o sulco histológico, tá ok? Bom, como que é isso no implante? É importante vocês saberem, porque vocês vão ser clínicos, já são clínicos de excelência. Então, vai ter ali o paciente que tem implante para você na clínica, você tem que saber sondar esse implante, né? A diferença, quando a gente compara com o dente, é que no implante, as fibras na área de inserção conjuntiva, elas não são perpendiculares ao implante, elas são paralelas ao implante, tá ok? Então, na área de inserção conjuntiva, no dente as fibras são perpendiculares e no implante elas são paralelas. Isso é uma diferença estrutural, anatômica importantíssima, porque o fato dessas fibras serem paralelas, isso me dá uma menor resistência no momento da minha sondagem. Ou seja, quando eu entro com a minha sonda aqui na região de sulco, ela vai ter uma menor resistência, então ela vai descer um pouquinho mais do que se fosse em dente, tá ok? Então, olha só, na hora que eu tô sondando o implante e o dente. Então, o dente, a minha sonda, numa situação de saúde, né?
para ali naquela área de epitélio juncional, um pouquinho acima ali. E já no implante, eu chego um pouco a entrar na área de inserção conjuntiva. Então, quando nós vamos sondar um implante, nós temos que ir com um pouco mais de delicadeza, por isso que é até mais sensível. O paciente, ele sente muito mais quando a gente está sondando o implante do que um dente, devido a essa questão anatômica mesmo, do sentido das nossas fibras da inserção conjuntiva, que são fibras paralelas ao implante, tá? Então, eu vou com uma maior delicadeza. Ainda mais se for um implante em que não tem ali uma presença de gengiva queratinizada. Gengiva não, porque ao redor de implante eu falo mucosa, né? Não tem ali uma mucosa queratinizada. Gengiva é só ao redor de dente. Então, um implante que não tem mucosa queratinizada, essas fibras, elas são mais frouxas, né? Então, aí que a minha sonda entra mais e aí que o paciente sente mais dor, mais incômodo. Tá ok, pessoal? Bom, pessoal, então, fazendo essa revisão, né, das estruturas, né, do periodonto de proteção e o periodonto de sustentação, a gente entra, então, para o nosso diagnóstico periodontal. Então, tem que ter definições, né? O que vem ali no glossário de periodontia de 2005? Diagnóstico periodontal é o reconhecimento de uma alteração da saúde no periodonto, baseado em informações obtidas da história médica e dental. Então, gente, baseado em informações obtidas da história médica e dental, clínico e radiográfico do indivíduo e achados laboratoriais. Ou seja, a nossa anamnese ela é essencial, tá? Eu preciso juntar as peças do quebra-cabeça, né? Para a gente entender situações clínicas como essa, né? Que a gente tem aqui uma situação de saúde, mas às vezes até um paciente que não é um bom escovador, né? O que faz esse indivíduo ser diferente deste indivíduo, né? Então, a gente precisa ter todo o conhecimento, né, do histórico desse indivíduo para a gente conseguir realmente chegar no nosso diagnóstico correto. Nós já vimos na aula passada a definição de periodontite, né? Então, isso aqui nem é bem, assim, é uma definição, mas ela é a definição de periodontite também, mas aqui falando de doenças periodontais como um todo, né? São doenças infecciosas, como a gente já falou, polimicrobianas, causadas por bactérias anaeróbicas, com fortes evidências de transmissibilidade e implicações sistêmicas significativas, né? Ela tem um aspecto multifatorial. Então, isso aqui é um quadro, assim, clássico, né, na periodontia, em que a gente tem a doença periodontal sendo influenciada por vários fatores, né? E claro que na presença da bactéria, né, das bactérias periodontopatogênicas. Então, a gente tem fatores de anatomia dental, que são fatores de retenção, fatores sistêmicos envolvidos, que muitas das vezes é devido a uma origem genética, como a diabetes, deficiência de neutrófilos, fatores hormonais, né? Fatores relacionados ao indivíduo, ao ambiente que esse indivíduo vive, que afeta muito o comportamento desse indivíduo, né, de acordo com o ambiente sociocultural dele. Então, se fuma, se tem uma dieta ruim, alcoólatra, né, e desleixado com a saúde, vamos dizer assim, ok? Então, fatores comportamentais e o ambiental, que é o estresse, tudo envolvendo, atingindo, né, a doença periodontal. Então, pessoal, reforçando, né, esse conhecimento da anatomia e da etiopatogenia da doença é fundamental para a gente chegar no nosso diagnóstico, conseguir conversar com o nosso paciente, definindo um prognóstico para esse meu paciente, porque ele quer isso, ele quer ser tratado
e entender a evolução. Assim, doutor, mas e aí, eu vou ficar livre disso, né? É só fazer a limpezinha e pronto? Deus amado esse termo, né? É só fazer a nossa raspagem, o tratamento periodontal e eu vou estar resolvido? Não. Então, eu tenho que... Alô? Alguém quer falar? Não? Alguém abriu o microfone. Bom, então, assim, eu preciso entender tudo e para poder conversar com o meu paciente e falar o prognóstico, como que vai ser o histórico do tratamento, o desenvolvimento da doença, e orientar de forma correta, conscientizando esse meu paciente de que ele tem que aderir ao tratamento mesmo, e a gente vai só assim para ter sucesso, tá ok? E aí definir o plano de tratamento para ele, mostrar toda a sequência do tratamento e da importância do engajamento dele estar envolvido ali para a gente poder entregar um resultado mesmo para o nosso paciente. Então, pessoal, a doença periodontal, ela é diferente da cárie, né? Vamos dizer assim. A cárie, graças a Deus, eu tenho um prognóstico favorável e mais controlado, vamos dizer assim. Né? Eu vou, limpo aquela cavidade, faço uma restauração bem feita, seguindo todos os protocolos de ataque ácido, o momento, tempo certo do adesivo, a polimerização correta, incrementos da minha resina, né? Sem umidade, com isolamento absoluto. Então, eu consigo controlar melhor o resultado que eu vou entregar para o meu cliente, certo? E é claro que eu tenho que ter a conversa do indivíduo, de como todo. Olha, se você tem que mudar o seu comportamento com relação à sua dieta, vamos tirar açúcar, vamos melhorar a forma da escovação, uso do fio dental. É claro que tem essa parte, né? Mas a gente tem um controle melhor, né, do meu produto que eu vou entregar para o meu cliente. Já a doença periodontal, o tratamento da doença, eu já não tenho tanto controle, né? Eu tenho a técnica de fazer como fazer a raspagem, como que eu vou fazer aquela anestesia, né? Eu tenho essa técnica, mas eu dependo muito do engajamento do meu paciente, né? Eu dependo muito da parte biológica, da resposta do indivíduo ao tratamento. Então, eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça para eu expor isso para o meu cliente, para o cliente e eu não nos frustrarmos se a gente nos deparar uma situação clínica de muito estresse, de muita alteração hormonal naquele indivíduo. Por exemplo, para eu saber reagir, por exemplo, fiz aquele tratamento, aquela raspagem, daqui uma semana o cliente volta, tá do mesmo jeito. E eu não desesperar, meu Deus, será que eu fiz certo a minha raspagem? Não, eu conversar, olha, realmente você está com muito estresse, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos entrar com medicação ou não. Então, ter controle da situação, tá certo? Então, para isso, para eu passar essa segurança para o meu cliente, eu tenho que ter todo esse conhecimento de anatomia, etiopatogenia, né? Para eu entender o que está acontecendo e chegar nesse prognóstico e o plano de tratamento para ele. Tá ok, pessoal? Então, tá certo. Então, eu preciso ali, né? Envolver, usar o tempo, explorar o tempo da primeira consulta para uma excelente anamnese, né? E pegar ali, depois fazer as nossas avaliações clínicas completa, com o exame intrabucal e os exames complementares radiográficos, né? E avaliar se precisa de outros exames complementares, né? Exames laboratoriais, alguns métodos avançados que eu vou mostrar mais para o final desse tema da nossa aula. E aí realmente conseguir fechar o diagnóstico, que aí entra naquela classificação nossa que a gente já estudou bastante, né? E aí eu acho que vai ficando mais claro para vocês cada etapa daquela classificação. Então, a anamnese, pessoal, vocês aprendem a fazer de forma muito, muito rica, né? Nós temos a nossa plataforma que vocês fazem online, a anamnese muito bem feita. Então, não vejam aquilo, o professor Diego, né, ele fica bem de cima de vocês, então vejam aquilo como algo diferencial, porque não são todos os profissionais que recebem essa formação que vocês estão recebendo nesse momento inicial,
tá? Para a gente deixar de ver o paciente como uma boca, tá? O paciente não é só uma boca, ele é um todo, né? E além, ainda por cima, pessoal, é aquele momento de você estabelecer uma relação com o paciente, ainda mais se for o primeiro momento que ele chegou, ele foi uma indicação ou ele te encontrou por algum anúncio no Instagram, que tá na moda, né? Então, assim, é um momento de você conversar, escutar com calma esse paciente, tá ok? Então, é um momento que ele vai ver que o profissional está interessado no que está acontecendo com ele. Então, ver a queixa principal, essa análise física que vocês fazem muito bem, os dados pessoais, claro, né, o motivo da consulta, ver a história geral médica, a história bucal desse paciente e avaliações geral. Então, é um momento muito importante, tá? Então, as minhas consultas iniciais, eu marco ali 1 hora e meia tranquilamente, não vejo isso como perder dinheiro, de jeito nenhum. Isso é conquistar o cliente, tá? E me dar aparatos para realmente agir com segurança, não é só a parte de marketing, né? É a parte importante mesmo. Então, pessoal, na anamnese ali, né, a gente observa, depois feita a anamnese e indo para o exame clínico, né, a gente vai observar essa questão, alterações de mucosa, né, como manifestações oral de doenças sistêmicas, como as leucemias, né, situações avançadas do HIV, né, que leva a inflamações desse jeito, a periodontite localizada, né, que aí aqui seria a periodontite grau 3, periodontite estágio 3, grau C, né? E é claro que aqui já é uma periodontite ulcerativa necrosante, porque foi uma evolução muito rápida, certo? Ele já era paciente periodontal e teve uma evolução muito rápida. Então, é a ulcerativa necrosante aqui. A gente conversou isso na aula passada, né? E situações de cândida, né? Presença, assim, de cândidas, que aí a gente pode suspeitar do HIV. Bom, na anamnese a gente vai ver detectar condições sistêmicas, né, que vai afetar a resposta dos tecidos periodontais, como a gente sabe, as desordens hormonais dos indivíduos jovens, a questão da diabetes, que afeta diretamente a resposta desse meu tecido. Isso a gente já conversou bastante, né? O cigarro, né? Esse indivíduo da foto, tadinho, já morreu, certeza, né? Porque para fazer uma loucura dessa aqui, já era. Então, assim, lembrar de captar na anamnese os fatores de risco para doença periodontal, tá ok? Fatores emocionais, como estresse, osteoporose, né? A própria imunodeficiência. E no histórico dentário, né? A gente escutar o paciente, explicar a progressão dessa inflamação. Porque às vezes ele fala, doutor, minha gengiva, ela sangra, tem dia que sangra, tem dia que não, vai e volta, né? E tem tempo isso, desde que eu era jovem acontece isso comigo. Então, quando o paciente relata esse vai e vem da inflamação há um tempo, né? A gente já tem um sinal ali da progressão dessa doença, né? Então a gente já vê que é algo crônico. Ou se é aquele indivíduo que fala, não, foi só nesse período agora que eu tô passando por um momento de concurso, tô muito estressado e tal, então é só pontual naquele momento. Então a gente já pensa, então não deve ter tanta perda de inserção, tá? Então prestar atenção nesse momento da conversa também, ok? E detectar o hábito de higiene desse paciente, né? Se ele é um indivíduo que tem o hábito de utilizar fio dental, que é coisa que é raridade, né? E o jeito que faz a escovação e tudo mais, tá? Então a gente tem que atuar nesse momento, atuar não, verificar esse momento se o indivíduo tem esses hábitos para a gente poder inserir o hábito correto. E a partir daí passar para a avaliação clínica. E aí fazer todo o exame extraoral que vocês fazem muito bem, fazendo as palpações dos gânglios, e partir para o exame intraoral, tá ok? Bom, pessoal, alguma dúvida até agora?
Sem dúvidas, né? Professora, eu queria Oi. te fazer uma pergunta. Sim. Uma vez eu vi um dentista falando para duas pessoas, eles eram da mesma família. Aí foram num dentista para fazer rotina mesmo, né? Fazer limpeza e essas coisas. Aí eu escutei ele falando assim para os dois, né? Que um deles tinha muita. Eu não lembro a palavra certa que ele usou, mas tipo assim, tinha mais propensão a cárie e doença periodontal do que o outro, porém esse que tinha mais propensão tinha uma higiene melhor. Então ele quase não tinha problemas bucais, né? Já o outro tinha menos, tinha uma propensão, né, a ter problemas bucais, como gengivite, essas coisas, e tinha uma escovação menos bem feita do que o outro. Isso tem a ver com o fenótipo do paciente, de, tipo, ter mais propensão ou menos? Sim, sim. Tem a ver com a resposta do indivíduo à presença dessas bactérias. Sim, é totalmente ligado. Então, o indivíduo em que tem a propensão, certo, à doença, mas higieniza e passa fio dental, ele fica, poxa vida, eu conheço, ou o meu irmão ali, né? Ele nem escova, tá cheio de placa e não desenvolve a doença, né? Sim, está relacionada a essa resposta do hospedeiro à agressão bacteriana. Tá ok? Ou seja, esse hospedeiro, esse indivíduo, ele responde bem, ele responde de forma agressiva e tem até mesmo a autodestruição, tá? Então, está muito relacionado, sim, ao fenótipo, a como o indivíduo responde a essa agressão que ele tem, tá certo? Então, por isso que a gente tem aquelas situações da antiga periodontite agressiva, que é a periodontite. Hoje a gente fala periodontite estágio 3 grau C, né? Que a evolução dela é rápida, em um curto espaço de tempo, né? Esses indivíduos, acontece isso, a destruição não é compatível com o número de placa, com o número de biofilme presente. Por quê? É a forma como esse indivíduo reage à agressão que ele recebe. E a cárie é a mesma coisa, né? Às vezes, apesar de que a cárie ela está muito associada também com a alimentação, né? Mas, assim, é a mesma coisa. Às vezes é um indivíduo que não se alimenta tanto com açúcar, mas o pouco que ele come já pode gerar, porque aí entra a composição dessa saliva desse indivíduo, né? A composição do biofilme desse indivíduo que modifica. Então, está muito, sim, relacionado ao fenótipo e genótipo, né, desse indivíduo, ok? Perfeito. Bom, então vamos. Ótima pergunta, Brenda, muito obrigada. Então vamos voltar lá. Então, pessoal, para a gente fazer o nosso diagnóstico, né, a gente precisa conhecer o nosso ferramental. E vocês já conhecem, mas eu peço, pessoal, mais atenção. Gosto na nossa prova prática, muitos estão de parabéns, assim, conseguiram a dar os nomes aos bois, vamos dizer assim, né? Mas eu gostaria que realmente isso entrasse dentro de vocês, certo? Não ficasse um decoreba, porque isso, quando ficar natural para vocês, fica tudo mais fácil, tá? Pode. Pessoal, só um minutinho aqui que eu vou descascar a banana para uma pititinha aqui. Só um minutinho. Tá, obrigada, filha. Bom, então, pessoal, desculpa. Então, a nossa sonda, né? As nossas sondas, né? Vamos falar para a gente realmente entender, conhecê-las. A nossa sonda de Williams, vocês têm no ferramental aí de vocês. Que é interessante na sonda de Williams? É essa numeração dela, que ela é 1, 2, 3, pula para o 5, depois 7, 8, 9, 10. Tá ok? Então, a sonda de Williams, como que eu vou usá-la? Se eu entrei com a minha sonda lá no sulco e a margem gengival parou aqui no meio, entre o 3 e o 5, o que eu vou marcar? Vou marcar 4?
Não, não posso fazer isso. Eu vou jogar para 5. Então, a teoria dela, a filosofia dela é melhor, é mais seguro eu superestimar a doença do que subestimá-la, tá ok? Então, a mesma coisa aqui, se parou entre 5 e 7, eu não vou marcar 6, 6,5. Não, meu olho não é tão preciso assim. Eu jogo para 7 milímetros, tá ok? Então, a sonda de Williams é nesse formato que a gente usa. A mesma coisa aqui, por exemplo, 7, entre 7 e 8. Se parar aqui no meio, eu não vou marcar 7,5, né? Eu vou marcar 8, tá ok? Então, e não vou subestimar, né? Então vou marcar 7. Não, eu superestimo, é mais seguro pra gente, tá? Então, essa como eu uso a sonda de Williams. A sonda que eu mais gosto de utilizar é a da Carolina do Norte, né? Ela vai até 15 milímetros, então ela é mais longa, mais comprida do que a de Williams. Então, na prova, até alguns colegas responderam: ela é mais indicada para bolsas mais profundas. Legal essa resposta, sim, porque ela vai até 15 milímetros, né? Mas, assim, a característica dela é porque ela é mais minuciosa, tá? Então, a gente tem lá 2, aqui tá marcando 2. 3, aí vem 4, 5, tá ok? Então, na base da tarja preta é 4 e acima é 5. Aqui eu já bato o olho e já sei que aqui é 9 e 10, porque é de 5 em 5, certo? 14, 15, tá bom? Então, essa é a Carolina do Norte. Ela é super indicada para as cirurgias estéticas, porque aí eu tenho mais precisão, mais informação com esses milímetros. Nós temos a sonda de Michigan, igual assim, a Michigan e a OMS, da Organização Mundial da Saúde, são sondas para fazer como é que fala? Triagens, né? Fazer triagens, fazer exames mais rápidos. Então, desse jeito, a marcação da de Michigan é de 3 em 3 milímetros, né? 3, 6, 9, 12. Então, ela é utilizada mais para fazer as triagens. E a gente não tem no nosso arsenal de ferramentas, né? E a da Organização Mundial de Saúde, eu vou, na próxima aula, entrar com vocês no uso dessa sonda, que é também para fazer exames mais rápidos. E acho que a maioria de vocês, isso não está na lista, mas veio assim, de um lado de vocês veio a Carolina do Norte e do outro lado, na mesma sonda, né, a da Organização Mundial de Saúde. É importantíssimo eu ensiná-los como utilizar o índice de PCR, tá ok? Periodontal Screening, PSR, desculpa, Periodontal Screening Recording, né? Então é PSR, porque vai ser um ferramental, um índice importante para vocês aplicarem, se vocês não forem periodontistas, mas querem sondar todos os pacientes de vocês, é uma forma de vocês fazerem uma sondagem rápida, né? E ter a classificação do seu cliente ali e acompanhar esse cliente, tá ok? A bolinha dela, ela tem a bolinha na ponta, ela é de 0,5 milímetro, aí depois vem 3,5, 5,5, 8,5 e 11,5. A gente não precisa decorar isso daqui, porque o formato de usá-la é de acordo com onde a tarja preta se localiza. E é isso que a gente vai conversar mais pra frente, tá? Não vai ser agora, não. Vai ser ainda nesse tema de aula, mas eu acredito que na semana que vem. E a sonda Neighbors, né? Então, a pronúncia é Neighbors, tá bom? Alguns colegas estavam falando Neighbors, né? Mas aí é Neighbors. Ela tem essa, que tem a marcação a cada 3 milímetros também, né? Que tem a tarja, mas tem aquela lisinha que não tem tarja, que aí a gente vai falar hoje como que a gente classifica a furca, tá ok? E nós temos as sondas de segunda geração, é uma sonda, é a PDT Sensor, né? É um dispositivo que vai indicar quando a pressão de 20 gramas é aplicada no ato da sondagem.
É mais nos Estados Unidos que tem essa sonda, a gente não usa muito. Então, no momento que eu aperto, eu entro com a minha sonda. Vocês veem que aqui é o padrão da de Michigan, né? A cada 3 milímetros, né? Aqui é Michigan e aqui é a da Organização Mundial de Saúde, né? Então, eu coloquei minha sonda lá, aí eu pressiono. Na hora que isso aqui encosta, ó, que ele encosta é a pressão correta da minha sondagem. 20 gramas de força. Nossa, mas e aí? Como que eu vou fazer isso com a minha sonda Carolina do Norte, né? É, é, quando, observando aqui, ó, essa imagem para cá, é aquele que a minha gengiva tem aquela leve isquemia, certo? Então, isquemiou, parei, eu não vou pôr mais força. Se eu pôr mais força, o paciente pula, né? Vai doer, tá ok? Então, pessoal, eu não preciso entrar com medo. Ai, meu Deus, eu não tenho aquele dispositivo PDT de 20 gramas. Quanto de força eu vou colocar? Não. Você vai entrar com delicadeza, certo? E vai observar a mudança de cor, a isquemia naquela região. Esquemiou ali, aí você viu que a sonda parou, não faça mais força, é aquilo ali, são as 20 gramas que você atingiu. É claro que numa situação de doença, de inflamação, a gente não vai conseguir visualizar muito bem essa isquemia, porque vai estar, né, hiperemiado essa região, avermelhada, a gente não vai conseguir ter essa visualização tão clássica como essa daqui, tá? E com o tempo a gente vai pegando essa pressão, a gente vai calibrando a nossa mão para essa pressão, tá? E, pessoal, nós temos aqui o sonho de consumo de todo periodontista, que são as sondas de terceira geração, né? Que é a Florida Probe. A Florida Probe, a gente vai sondando ali levemente, vai acionando no pedal. Só sonda, aciona, o computador já sai certinho a medida lá no sistema da Florida Probe. É fantástica. Aí, para o saudosismo, né? Para matar a saudade, a Florida Probe que eu utilizei no meu mestrado. Olha como era o computador, gente. Acho que vocês nunca viram um trambolho desse, né? Mas naquela época, lá em 2006, a gente já tinha esse programa da Florida Probe. Então, eu tive a felicidade de fazer todo o mestrado, todos os meus pacientes e pesquisa clínica com a Florida Probe, uma sonda de alta precisão, né? Então, como é que eu vejo lá, né, o meu periograma, né? Ele sai com essa marcação, então, onde tem sangramento, né? A gente tem aqui a profundidade de sondagem, é só eu inserir a sonda, aperto o pedal, ele já sai ali o valor da medida. Então, é fantástico, fantástico o uso da Florida Probe. Então, por que eu estou expondo isso? Para que você está falando dessa Florida Probe? É porque quando vocês forem pegar um artigo clínico periodontal, a gente começa já a ver qualidade, cuidado dos autores ao preparar o estudo, né? Pelo ferramental que ele utiliza, certo? Então, se você vê ali que o pesquisador utilizou-se de uma Florida Probe com um stent. O que é o stent? O stent é esse dispositivo aqui igual a uma plaquinha de acrílico, né? Com um sulco. Que, aqui, ó, eu fiz esse sulco, eu estava avaliando a recobrimento radicular, né? Inicial, a retração inicial, e depois de 6 meses eu voltava para sondar no mesmo lugar. Então, eu faço o sulco, aí eu venho com a sonda, eu vou somar o mesmo lugar. Então, se vocês escutarem, né, no artigo, lerem, utilizou-se de Florida Probe, com a padronização do uso de stents, né, que são esses dispositivos, a gente já vê, nossa, são autores cuidadosos, né, fizeram acompanhamento de 6, 1 ano, 2 anos, tá ok? Porque na clínica mesmo, a gente usa sim, sem o stent, né, vai sondando ali, não com o uso do stent, ok? Bom, pessoal, então agora vamos esmiuçar cada item desse daqui. Nós não vamos falar tudo hoje, como eu já disse, a gente vai dividir essa aula. Então, nós temos aqui, vamos iniciar a falar da condição gengival, sangramento à sondagem,
que são 2 índices importantíssimos que a gente vai conversar hoje. Vamos entender direitinho como faz a profundidade de sondagem, recessão, nível de inserção clínica, vamos entender o que é isso bem direitinho, e gengiva queratinizada e inserida. Bom, então a condição gengival, a gente já falou as características de saúde gengival, né? De gengiva saudável, né? Aquela gengiva que tem uma cor mais rosada pálida, o contorno de acordo com a anatomia dentária, com uma consistência firme, né? A textura, a gente vê que mesmo quando ela está brilhosa, eu consigo ver aquele aspecto de casca de laranja, não está aquela cor avermelhada de inflamação, aquele edema, né? E a posição correta, né? De acordo com o contorno dental, tá ok? E aí a gente tem que observar aqueles sinais clínicos de doença, né? Então, aquela vermelhidão na margem gengival, olha só, edema presente, né? Aquela textura amolecida, não tá aquela textura firme e aderida. A presença do biofilme, né? Então, tem biofilme, aciona o alerta, tanto para cárie como para doença periodontal, né? A presença do cálculo supra e subgengival. Vamos fazer um parêntese para essa questão do cálculo, né? Vamos entrar aqui no cálculo. O cálculo, ele é um biofilme dental mineralizado, certo? Ele mineralizou. E ele sozinho, por si só, o cálculo sozinho ali, não é ele que causa o problema de doença periodontal, e sim a superfície dele, que é áspera, certo? E retém biofilme vivo, tá ok? Porque se ele, que só é aquele biofilme mineralizado morto, não é o problema de causar doença periodontal. O problema é a superfície dele que tem biofilme vivo, que é o que vai causar a doença periodontal. Aqui eu entro em alguns estudos que a gente tem na literatura, estudos clássicos, que faziam da seguinte forma: faziam um acesso para raspagem, tirava mais o excesso do cálculo, mas deixava lá no fundo do defeito ósseo o cálculo aderido na raiz. Limpava-se esse cálculo com um microbrush, ele só para tirar o cálculo, o biofilme vivo. E fechava-se a cirurgia, certo? O que se observava? Recuperação da doença, né? Falava, nossa, mas o cálculo ficou, né? Mas o que esses estudos mostraram? Mostraram justamente isso, que o cálculo em si não é o problema. O problema é que ele facilita a retenção de biofilme vivo. Então, esse é o fator principal, certo? Então, falar, então a Thais já está falando que eu posso raspar e deixar cálculo lá subgengival. Não é isso, gente. Isso era um estudo muito bem controlado, em que a gente abria, em que os autores abriam-se ali a cirurgia e ainda limpava a superfície desse cálculo, tá bom? É diferente na hora que eu tô raspando ali naquela sangueira, aquela coisa, saliva, eu tô tirando o cálculo, eu não consigo deixar aquela superfície de cálculo limpa, não. Por isso que eu tenho que tirar o cálculo, é o meu único parâmetro de certeza que eu removi todo esse cálculo, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Não? Só a Marcela e a Maria Carolina, né? Tá. Ok. Tá. Então, vamos voltar. Então, fecha parêntese dessa discussão do cálculo, tá? Só foi uma curiosidade, porque são artigos muito clássicos na periodontia, né? E a gente tem que observar outra questão, né? A localização e a característica desse cálculo. Se ele está supragengival, né? Ele fica com esse volume, essa pigmentação que pode ser tanto devido a alimentos como cigarro, chá, café, né? E quando ele está subgengival, se ele está escurecido, você fica assim, mas o que faz, sendo que não tem alimento, né, que vai chegar lá naquela região? Por que ele escurece? É devido ao sangramento, ao sangue, à inflamação daquela bolsa. Então, se eu tenho um cálculo que está bem já escurecido, eu também já sei que é um cálculo antigo, que está ali numa situação de
vai e vem daquele sangramento, certo? Intermitente, né? Vai e vem dessa inflamação. Então, é bem característico daquela doença bem crônica, tá ok? Então, são as características desse cálculo. Então, tem que remover, tá, pessoal? Remover o cálculo, porque a gente não tem certeza se eu vou deixar aquela superfície limpa, né? E outra, se esse cálculo ficar um pouco mais próximo da margem gengival, a bactéria acessa ele facilmente de novo e reocupa, né, a superfície desse cálculo, tá? Então, a gente tem que remover. Fecha parênteses e vamos voltar para os outros. Então, olha só, quando esse cálculo vai progredindo, olha lá, indo lá para o ápice, né? Aquele cálculo escurecido. Então, aqui se eu passo uma cureta de leve e levo para a cultura, tem biofilme vivo, tá? Ok. A presença de exudação, né, é um sinal ativo de doença ativa, e o sangramento é um sinal importantíssimo de doença ativa, tá? E por consequência de todo esse colapso, perda óssea, né? Nessa situação a gente tem migração dentária, que é um fator importantíssimo aí. Bom, pessoal, então nós vamos agora entrar nos índices, que é a nossa aula lá do dia 10 de novembro, que eu puxei para cá também, tá? Esses índices, eu vou apresentar para vocês o índice de placa e o índice de sangue gengival. 3 índices: índice de placa, índice gengival e índice de sangramento à sondagem. São 3 índices que eu vou apresentar. É importantíssimo que vocês entendam, pensando na vida clínica de vocês e pensando em concurso também, tá? Na epidemiologia, a gente tem muitos outros índices. Na epidemiologia aplicada à periodontia, tem vários índices. Mas não vamos, então eu já enxuguei para vocês para apresentar aos senhores os principais índices que vocês, alunos Fazan, vão ter em mente, tá? Sempre perguntou, o aluno Fazan vai responder com categoria, tá bom? Então, o primeiro índice de placa ele é um índice que vai avaliar o grau de higiene desse indivíduo, né? Então, olha só, Brenda, olha esse paciente aqui, de acordo com aquela pergunta que você me falou. Por esse tanto de biofilme presente, era de se esperar uma destruição muito maior, não é? Só que esse indivíduo, ele tá com inflamação, tá com doença, mas a resposta dele, ele conseguiu combater, vamos dizer assim, tentar para não ter aquela destruição tão acentuada, tá? Poderia, num outro indivíduo, ter uma destruição muito maior, compatível com esse tanto de biofilme, tá bom? Só um parênteses, voltando naquela sua pergunta. Então, olha só, o índice de placa eu posso fazê-lo utilizando corantes também, certo? Que aí eu consigo visualizar o paciente, ele é mais educativo, né? Utilizando o corante do que mais para o paciente do que para o profissional, tá? A gente não vai atualmente o uso de corante está muito reduzido porque a gente tem muito tratamento com resinas, né? Muitas facetas de resinas, as porcelanas naquela linha de cimentação. Se pega um corante desse para sair é um tedéu. Às vezes, né? O paciente vai embora colorido. Então, não usamos o corante com tanta frequência por conta desse risco. Então, é mais para criança, a gente usa bastante, que é mais educativo, né? Então, o que é mais indicado a gente fazer, né? O índice de placa que a gente fala é a gente fazer o índice de placa, analisar o biofilme visível, tá? E esse visível, ele vai ser detectado por meio da sonda. Eu vou passar a sonda, sem entrar na margem gengival, eu passo a minha sonda, tá ok? E observo que tem placa.
Então, pessoal, vamos gravar esse nome. É o índice de Einamo e Bey. Einamo e Bey é o índice de placa visível de 1975, tá bom? Então, vamos gravar o índice de placa que mede o grau de higiene daquele indivíduo. Ele é o índice de placa, da presença de placa visível, detectado por meio de sonda. Então, é presente ou ausente que eu marco, tá ok? É o Einamo e Bey. Vamos lá, hein? Vai ter, gente, vou fazer essas perguntas para vocês na clínica. Einamo e Bey, índice de placa. Então, olha só, é placa visível, tá ok? Eu passo a minha sonda aqui sem entrar no sulco. Eu passo aqui, tem presença de placa, presença. Eu passo aqui, então eu venho nas 4 faces do dente. Na vestibular, na mesial, na distal e na lingual. Então, eu passo a sonda aqui assim, ó, tem placa, tá? Placa visível, mesmo não usando o corante, tá ok? Aqui, como é uma situação clínica que eu vejo que não tem resina, eu quero usar para forma de educação do meu cliente, aí eu uso o corante, né? Então, olha lá, naquela interproximal que eu via, né, a placa, sem passar a sonda, a gente já vê, que a gente vê aquela superfície opaca, né? Então, olha aqui, aí ficou visível da gente utilizar o corante. Como é que eu uso o corante, pessoal? Eu dou para o paciente bochechar? De jeito nenhum, tá? Eu faço de forma controlada. Eu pego, pingo uma gotinha no meu pote DAPEN, venho com o cotonete ou com um microbrush, mas eu gosto bastante do cotonete. Você molha ele lá, espreme ele na parede do DAPEN para ele não vir encharcado e venho contornando aqui na região onde eu quero que seja corado, certo? Deixo ali um pouquinho, o paciente vai olhar, vai fechar, né, ali a boca e depois gospe um pouquinho também, e aí a gente consegue fazer o índice de placa, tá bom? Então, é assim que eu utilizo os corantes. Professora, Oi. esse corante é aquele evidenciador de placa, né? Esse aqui em vermelho é a fucsina, tá? É o evidenciador de placa. E aí eu tô aqui tentando lembrar, eu até escrevi aqui, tentando lembrar aquele verdinho, o nome dele. Me deu um branco, gente. Alguém lembra? Se Eu a gente nunca não vi esse verde, eu já vi só esse vermelhinho mesmo. eu vou lembrar. Se eu não lembrar agora, aí eu vou atrás e respondo para vocês na próxima aula. Eu esqueci esse. É o verde de. Vai vir já já. Então, essa aqui é a fucsina. E tem até hoje um evidenciador de placa mais novo, que é o. Ai, eu esqueci a marca também, é aquela Engri, parece, tem um bichinho de cara brava assim. Mas eu vou lembrar também, esse, ele dá 2 colorações, certo? Uma coloração significa uma placa mais nova, e a outra coloração é uma placa mais velha. Tem esse corante também, que aí eu vou pegar esses detalhes, que acabou que eu não peguei, para passar para vocês o nome dele, tá? Ok, então o índice de placa é isso, tá ok? Presença ou ausência. Então, nesse dente aqui, ó, eu vou marcar mesial, vestibular, distal e provavelmente lingual, tá? As 4 faces dele tá com placa. Bom, e aí qual que é o outro índice? É o índice de sangramento gengival, certo? Esse índice, pessoal, ele é para quê? Para eu ver o controle de placa supragengival do meu paciente. Porque o que acontece? Chegou o dia de ir no dentista. Aí o paciente escova bem feito, passa fio dental, coisa que ele nunca faz. Chega lá na cadeira, você não vê nada de placa. Fala, nossa, não tem placa. Entretanto, o sangramento gengival, ele revela que ali tinha placa recente. O que eu faço? Eu só vou correr a minha sonda em torno do sulco. Eu entro só um pouquinho no sulco. Eu não faço a sondagem, tá, pessoal?
não estou fazendo a sondagem, eu só contorno a minha sonda naquela região. Sangrou ali, opa, tinha placa recente, certo? Então, você pega a mentira do paciente, que ele escovou super bem só naquele dia. Além de que eu visualizo também, quando isso ocorre, trauma na gengiva. A gente vê abrasão na gengiva. O paciente caprichou naquele dia para ir para o dentista, tá ok? Então, como que eu vou fazer? Nossa, Teisângela, trabalheira. Primeiro passo sonda dente a dente para ver se tem placa. Depois passo de novo para ver o sangramento gengival. Não, eu faço tudo ao mesmo tempo. Naquele momento que eu estou passando aqui a sonda para ver se tem placa presente, eu já faço o sangramento gengival também, né? Claro, porque eu já entro um pouquinho ali na margem gengival e já vejo, tá ok? E ao mesmo tempo, nesse dente eu já pego, já faço sondagem, faço tudo. Mas aí, para vocês, primeiro, vamos fazer desse jeito. Você passa a sonda aqui na margem, já vê se tem placa, se não, se sangrou. Sangrou, eu tive placa recente nessa margem gengival, tá ok? Só que aí o índice gengival, aí eu já preciso decorar esse score que ele tem. E o nome do índice gengival, o autor que criou é o Lee e Silnis, né? Lee e Silnis. Então, quando a gente fala qual é aquele índice de Lee, às vezes a gente abrevia, né? É o índice gengival. Então, é o outro que vocês, alunos Fazan, vão saber de cor. É o índice Lee e Silnis, de 1964. Para que ele serve? Para a gente ver o controle de placa supragengival, tá ok? O outro, o índice de placa, para que ele serve? Para ver o grau de higiene do meu paciente, certo? Onde eu vou ver a presença da placa visível, tá? Então, índice de placa, eu vejo o grau de higiene com placa visível. O índice gengival, eu vejo o controle de placa supragengival desse paciente, né? Então, é para eu poder realmente ver a realidade, porque às vezes ela foi camuflada pelo meu paciente naquele dia. Então, pessoal, na hora que eu passo a minha sonda na margem gengival aqui, não sangrou, índice 0, tá normal, tá ok? Então, mas às vezes acontece de eu passar de não sangrar e ter placa. Aí eu vou marcar placa presente, mas não sangrou. Acontece sim, porque às vezes é aquela gengiva super queratinizada e ela não sangra tão fácil, tá bom? Tá? Então eu marco, mesmo se aqui deu 0, não sangrou, no Lee e no Silnis, eu marco no Animal e Bay, que tem placa, tá? Bom, o índice gengival, ele passa a ser 1 quando a gente tem ali aquela gengiva com uma moderada inflamação, discreta mudança de cor, certo? Então, olha aqui, ó, uma moderada inflamação, certo? Um discreto edema, mas não sangrou na hora que eu passei a sonda na margem gengival. Veja bem, eu não entrei, eu só passei na margem gengival. Então, é um índice 1, ela está com uma moderada inflamação. E provavelmente eu passei, deve ter tido placa aqui também. Então, eu marco o índice de placa presente, né? E o índice gengival 1, porque tem uma moderada inflamação. O índice gengival, ele vai ser 2 quando eu tenho ali essa gengiva com uma moderada inflamação, como essa, mas teve o sangramento. Eu passo a sonda aqui nessa margem, teve sangramento, tá ok? Teve o sangramento, a sondagem. E 3 é aquela situação que eu tenho uma gengiva com uma severa inflamação, uma marcante vermelhidão, edema, ulceração e, às vezes, sangramento espontâneo, tá? Então, esse é o índice gengival 3. Bom, pessoal, tá bom, Teisângela, na nossa prática clínica, né? O que a gente realmente usa? O que a gente realmente usa? Na prática clínica, nós usamos o índice de placa e o outro índice que eu vou falar agora, que é o sangramento à sondagem, tá? O índice gengival, a gente vai usar mais nessa situação que o paciente mascarou, então eu sei que existe essa ferramenta, e ele vai ser muito mais utilizado em estudos clínicos, tá bom?
mas a gente precisa saber que ele existe, o índice de Lee e Silnes, tá ok? Então, na prática clínica, lá na nossa clínica, nós vamos fazer o nosso índice de placa. No Open Doctor, a gente vai marcar índice de placa e índice de sangramento à sondagem, que é aquele que eu entro com a sonda lá dentro, tá? O índice gengival, ele não vai estar no nosso prontuário, não, tá bom? Entendido, pessoal? Alguma dúvida? Vamos gravar, decorar esses nomes aí, tá? Aí agora, vamos entrar nesse índice de sangramento à sondagem. Qual que é a diferença, Teisângela, do sangramento gengival para o sangramento à sondagem? É que o sangramento gengival eu não entrei com a sonda, eu só fui ali na área do sulco, tá? Agora, o sangramento à sondagem, não. Eu vou entrar com a minha sonda, eu vou realizar ali a profundidade de sondagem e neste momento eu observo o sangramento à sondagem, tá? Então, olha só, o que acontece, esse sangramento à sondagem? O que ele me traduz? É o contato da sonda com um epitélio ulcerado ou atrófico. E aí, ele vai me mostrar um sinal clínico de inflamação. Então, se está sangrando, tem inflamação. É um sinal da doença, tá certo? Sangra porque ele entra em contato ali com aquele epitélio ulcerado, tá? Ou atrófico, tá bom? Então, eu entrei para sondar, fiz a minha sondagem, entrando no sulco mesmo, né? Entrando ali naquela região. Ao tirar a minha sonda, vem o sangramento da sondagem. Ou durante a sondagem mesmo, já sobe o sangue, tá? Então, é diferente do índice gengival. O índice gengival fica mais na margem, né? Mais marginal. Bom, então, pessoal, a ausência de sangramento indica estabilidade da doença, tá? Então, por isso... Aí, pessoal, a gente não precisa tanto decorar esse nome, não, tá? Porque não é tão cobrado, porque fala só sangramento à sondagem. É mais o índice de placa, Animal e Bay, que é cobrado mais, tá? Da gente. Em concursos e na conversa entre colegas, né? Especialistas, entre as escolas, né? Que é mais cobrado. Bom, então, eu preciso ter o histórico de sangramento, a sondagem desse meu cliente. Então, eu tenho que marcar no meu periograma o sangramento, a sondagem inicial, para depois, no retorno, eu observar se teve ausência desse sangramento e ter certeza que a doença está estabilizada. Se eu não fizer essa marcação, eu não tenho essa certeza, né? E se eu tenho presença de sangramento em períodos repetidos, indica atividade e progressão da doença, tá ok? Então, é preocupante se eu ainda continuo a ter esse sangramento repetido. Significa que a doença está em progressão. Então, ó, eu entro com a minha sonda paralela ao longo eixo do dente, né? Aqui é uma situação que eu tenho sangramento e supuração junto, né? Então, tá super ativo. Então, é o sangramento à sondagem, durante a sondagem. Vamos falar um pouquinho, fazer um parênteses aqui para a supuração. A supuração, ele não tem um índice de como mensurá-lo, tá? Então, existe uma falta de métodos para padronizar como mensurar a supuração, né? Então, o que vem a ser? O exudato purulento é uma variante, né, do fluido gengival rico em polimorfos nucleares, né? Então, é a doença ativa, em destruição mesmo, né? Ocorre de 3 a 5% dos sítios com doença periodontal, né? Essa afirmativa aqui, eu até vou tirar disso daqui, porque não é relativamente rara, não. Apresenta, tem uma frequência, sim. Isso aqui foi de um artigo que agora eu nem lembro, que eu não coloquei a referência, mas não é relativamente rara. Aparece, sim, como achado clínico. Mas tem uma falta de métodos, não tem nenhum índice, nada para calcular a supuração, tá bom? Bom, então tá. Então agora, pessoal, nesses últimos minutos agora da nossa aula, que eu vou parar mais ou menos por aqui para continuar na próxima,
nós vamos realmente aprender como que a gente vai marcar esse índice. Seja no Open Doctor, que é um outro sisteminha lá marcando, seja num periograma de papel, que eu acho que vai ser a realidade de todos nós, a maioria, né? Então, assim, que vocês vão trabalhar na clínica de vocês, ou vai prestar serviço na clínica de um colega, e lá é só papel, né? Então, a gente tem que estar familiarizado com o periograma, tá? Então, só recapitulando coisas básicas, porque o coleguinha que não souber isso daqui tem que parar para memorizar isso. As faces que eu tenho aqui no meu esquema, né? Não é bem o odontograma, né? Aqui. Mas são as faces do meu esquema, em que a gente tem a linha média, né? Então, essa aqui é mesial, vestibular, distal, lingual. Linha média, então, mesial, vestibular, distal, lingual ou palatina, né? Aqui no caso superior, então, palatina. E aqui no inferior, lingual, tá bom? Então, vamos decorar, ter isso em mente, deixar isso natural, incorporado na gente, tá? Então, a gente tem lá a parte que vai estar escrito índice de placa, que é o IPL, e o índice de sangramento à sondagem, certo? Que é o SS. Sempre colocar data para a gente saber, né, o acompanhamento, ter a evolução. Isso aqui, gente, não é algo bobo. A Elisângela tá achando que a gente é o quê, né? Não, isso aqui acontece mais, a gente, ainda mais agora, semana retrasada ou passada, a gente fez avaliação do prontuário, né, dos nossos colegas que estão já em clínica, a falta de datas, certo? Então, assim, a gente precisa. Quando não estava no Open Doctor, a gente ia para o papel, estava faltando, né? Então, a gente tem que pôr data, porque na correria nossa lá, né, atendendo, acaba esquecendo pontos importantes. Ok. Então, como que eu vou começar? Primeiro, o operador vai ditar para o auxiliar os dentes ausentes. Eu tenho que marcar os dentes ausentes, tanto no índice de placa, como no índice de sangramento à sondagem, tá? Ok, marquei os dentes ausentes. E aí ele começa, o operador, a ditar. Então, tem placa na palatina do dente 16, e assim por diante. E aí eu vou marcando um xizinho em cada face que está com placa e cada face que houve o sangramento à sondagem. Aí, como que eu calculo? É regra de 3 simples. Eu vou contar quantos dentes estão presentes, nesse caso aqui tem 24 dentes presentes, multiplico pelo número de faces, isso aqui é o meu 100%, certo? Então, 96 faces é 100%. Aí eu vou contar quantas faces está com a placa. Então, 25 faces está com placa. Quantos por cento isso representa? Aí eu faço a regra de 3 simples, 26% de índice de placa, tá ok? Repita a mesma coisa para o sangramento à sondagem, aqui no caso, 42,7% de índice de sangramento à sondagem, tá? Isso aqui, pessoal, é tanto para eu ter esse controle do meu paciente, ver a evolução. Isso aqui é uma ferramenta simples, mas de extremo impacto no meu paciente. É uma ferramenta hoje que está na moda de falar do marketing, né? É uma ferramenta de marketing muito simples e de impacto, né? Que eu vou mostrar para o meu paciente. Olha, o seu índice de placa, o ideal é que seja abaixo de 10%, de 15% a 10%, né? 26% está alto, significa que está um número elevado de bactérias aí dentro da sua boca. Você está ingerindo isso está provocando todo o mau hálito que você sente, o gosto ruim. Então, você tem argumentos para trabalhar com o seu cliente aqui, né? Sangramento à sondagem também, o ideal que seja ali abaixo de 10%, né? Então, você vai mostrar, aí você aplica a sua terapia, no retorno de um mês, você vai mostrar. Então, se houve redução, é motivo de festejar com o seu paciente, né? Olha, estamos tendo sucesso, você realmente aderiu, a gente está conseguindo reduzir, recuperar a saúde. Então, pessoal, é aqui que é a parte que a gente lida bastante para o paciente visualizar.
é diferente da dentística, que é você finalizou a resina, mostra para ele para o espelho, é aquela coisa linda naquele momento, né? Então você tem a reação, aquele reconhecimento naquele momento ali, mais rápido, mais visível, né? E na periodontia, não, a gente tem que trabalhar com esses índices. Então, por isso que alunos nossos, aluno Fazan, que vem aluno top, tem que sair fazendo muito bem os índices da periodontia, porque vai ser um diferencial de vocês no momento de conversar com o paciente de vocês, tá? Então, o paciente vai falar, nossa, mas nunca, nenhum outro dentista nunca me mostrou isso, né? Nunca vi isso, nunca visualizei esse mapeamento da minha boca, tá? Então, vamos praticar. A clínica, a hora é agora, a nossa clínica escola, a hora é agora, de vocês praticarem. É fácil? Não é fácil, é cansativo, né? Ainda mais no começo. Não é fácil, mas aos poucos vai incorporando isso na rotina e vocês vão fazer isso aqui com o pé nas costas, tá bom? Eu tenho certeza disso que vai ser. Aos poucos vocês vão assimilando e vão fazendo isso de forma bem tranquila, tá bom? Pessoal, alguma dúvida? Ah, Leandra, deixa eu ver aqui. Índice da presença de placa visível. Como escreve? Ah, então, ótimo, Leandra, você fez lá atrás, é só agora que eu mostrei como é que escreve, né? Alberto, você tá chegando só agora ou não, Alberto? Agora que você pôs o presente, brincadeira, só tô pegando no seu pé, tá, Alberto? Brincadeira. Leandro, então agora você viu como é que escreve, como é que eu anoto o índice de placa visível de Animal Bay? No meu esqueminha, tá bom? Então, duas coisas que eu vou ficar devendo para vocês: o nome do corante, o que é verde, e eu tô aqui até agora tentando lembrar o nome de onde eu anoto. Não é odontograma, onde fica os índices, né? Esse esquema do índice. Tem um nome específico para isso. Depois esse aqui, né? Esse aqui. Eu falo chart, mas que é quadro, né? Mas tem um nome, não é odontograma, porque o odontograma tem outro objetivo, né? O odontograma ele tem o objetivo de marcar as faces dos dentes com restaurações, né? Eu não sei se é só o chart de índice, mas eu fico devendo o nome para vocês disso daqui, tá? Então, duas coisas que eu vou. Alguém sabe para me socorrer? Não, a Laila só pôs o presente. Bom, então tá. Então agora entrar em um índice a mais antes da gente. Oi? Não? Antes da gente finalizar nossa aula, que agora são 11h30, então dá para a gente falar aqui do profundidade de sondagem, tá? Então, profundidade de sondagem. Então, o que é a profundidade de sondagem? A gente já vem falando aí para vocês, né? Já comentamos, mas agora vamos realmente. A hora é agora de tirar todas as dúvidas, tá? Então, vamos prestar atenção. Está distraído com alguma coisa aí? Concentra aqui, tá? Vem comigo para a gente concentrar aqui. Bom, profundidade de sondagem clínica. O que é? É a distância da margem gengival, margem gengival, a porção mais apical sondável do sulco ou bolsa, né? Esse sulco ou bolsa, porque se tiver em saúde é sulco, se tiver com doença eu vou entrar em bolsa, tá? Então, é a distância da margem gengival, a porção mais apical, apical, sentido para o ápice, a parte mais apical sondável do sulco ou bolsa, tá? Isso é a profundidade de sondagem clínica. Clinicamente, eu estou fazendo isso. Olha que legal aqui mostrando a isquemia, ó, aquilo que eu comentei com vocês, aquela pressão ali de 20 gramas, tá bom? Agora, profundidade histológica é aquela distância que vai da margem gengival ao início do epitélio juncional, certo?
que é a área ali do sulco gengival histológico. O que é isso? É porque tem uma discussão aí também, alguns textos que vocês vão ler, tem aquela história de falar do sulco, a diferença do sulco histológico e sulco clínico. É a mesma coisa, que seria profundidade clínica, né, ou profundidade histológica. O sulco histológico nada mais é que aquela área lá só do sulco gengival histológico, só ali da margem gengival ao início do epitélio juncional, né? Que é aquele de 0,65 milímetros, vocês lembram daquela foto inicial do espaço biológico? Então, isso é a profundidade histológica. A profundidade histológica é diferente da profundidade clínica, que é essa aqui, ó. Eu adoro essa foto, ó. Que foto bonita. Ela entra lá na margem gengival, ó, entra aqui, ó, e chega na parte do epitélio juncional, quase chegando em inserção conjuntiva, ela não ultrapassa a inserção conjuntiva. Então, essa é a sondagem clínica, que vai da margem gengival à porção mais apical do meu sulco, tá? Então, essa é a sondagem clínica, é onde a minha sonda para. A profundidade histológica é só essa aqui, ó, do sulco gengival, que ficaria aqui, tá? Tá certo, pessoal? Então, isso aqui é uma coisa, assim, parece bobeira, mas, assim, o pessoal pega muito em concurso também. Tá, legal, Laira, gostei da carinha. Então, vamos lá. Então, é isso daqui. Então, vamos para a próxima questão. Para a gente realizar a profundidade de sondagem, pessoal, a gente tem alguns erros inerentes. A gente tem que tomar cuidado com as pseudobolsas, que é aquela situação de gengivite, que a gente tem uma hiperplasia, que não é a bolsa verdadeira, tá? Nós vamos avaliar a espessura da sonda, né? Então, tem sondas muito espessas que não são legais. A maioria das sondas de vocês são ótimas, né? A gente já passou por essa análise de instrumental de vocês. Vocês estão com sondas adequadas, tá? O mau posicionamento da minha sonda, né? Se eu inclino ela, não deixo ela paralela ao longo eixo do dente, eu afeto a minha sondagem. A pressão, se eu vou com força de mais ou com força de menos, né? Eu posso subsondar, isso é ruim. E o grau de inflamação também me afeta, que às vezes está muito inflamado e a minha sonda passa demais, né? Aí dói no paciente, então pode dar erro, tá ok? Então, só repetindo que a profundidade de sondagem vai, então, aqui, ó, da margem gengival, certo? A porção mais apical do sulco a ser sondado, tá ok? Nesse caso aqui, deu 8 milímetros, ó, eu marco 8, 9, 10, tá? Então, 8 milímetros de profundidade de sondagem, tá ok? Ó, eu adoro esses esqueminhas aqui, ó. Onde que a minha sonda para, né, na hora que eu vou sondar? Quando eu tô naquela situação ali de gengiva saudável, eu entro com ela, ela vai parar a 0,4 milímetros da terminação apical do epitélio juncional. Então, eu chego ali a entrar no epitélio juncional, mas tem uma distância ali de 0,4 milímetros antes de chegar na inserção conjuntiva, tá? Então, numa gengiva saudável, é isso que acontece. Quando eu estou na situação de gengivite, a minha sonda vai entrar mais. Então, ela vai ficar com uma distância, ela vai parar a 0,25 milímetros da terminação apical do epitélio juncional, já mais próximo da minha inserção conjuntiva, tá ok? E quando é uma situação de periodontite, eu quase paro dentro da inserção conjuntiva, porque é a 0,1 milímetros da terminação apical do epitélio juncional. Eu vou quase entro na inserção conjuntiva. Quando eu entro, é aquela situação da ulcerativa necrosante, em que o paciente morre de dor, tá ok? Aí venceu essa barreira do epitélio juncional, tá? É uma situação de muita dor quando eu entro na área de inserção conjuntiva. Acontece sim. E eu queria falar uma outra coisa aqui, mas depois eu lembro. Então,
é uma situação bem assim, dolorida para o paciente na hora que a gente faz essa sondagem que passa na inserção conjuntiva. Desculpa, gente. Como que eu vou fazer essa minha sondagem, né? Eu preciso marcar, pessoal, 6 pontos ao redor do meu dente. Então, eu venho na face vestibular, eu faço 3 pontos. Na face lingual ou palatina, eu faço mais 3 pontos, tá? Então, assim, não que eu vou sondar somente aqui, pontualmente, só na mésio vestibular, só na vestibular e só na disto. Não, eu venho percorrendo a minha sonda, né, tirando e colocando, venho percorrendo. E, por exemplo, nessa face aqui, né, eu venho percorrendo, eu vou marcar a profundidade maior na mesial. Aí eu venho percorrendo aqui na vestibular, eu marco a profundidade maior da vestibular. E assim por diante, tá ok? Eu dito para o meu assistente apenas 3 pontos, 3 valores, né? Na interproximal, né? Quando eu faço aqui a mésio vestibular, gente, eu não venho só aqui no ângulo diedro do dente, não. Eu entro lá na interproximal, tá? Eu entro com ela rente ali no ponto de contato com o dente. Aqui que é a minha mésio vestibular. Aqui que é a minha mésio lingual, por exemplo, tá ok? Para eu poder detectar, ó, mapear a topografia óssea, né? Como é que tá o desenho da minha perda óssea no momento que eu vou fazer a minha profundidade de sondagem. Bom, então os fatores que influenciam a profundidade de sondagem, eu já falei, mas vamos ter isso aqui em mente, tá? Quais são esses fatores? O diâmetro, a forma e espessura da minha ponta ativa da sonda, a pressão que eu vou exercer, o estado inflamatório do tecido gengival, a profundidade da bolsa periodontal, se for bolsas muito profundas e o operador ele é iniciante, pode ser que não seja uma sondagem correta que ele faça, tá? O ângulo de inserção da minha sonda periodontal, se eu não entrar paralela ao longo eixo do dente, eu tenho um erro na minha sondagem. E a presença de depósitos e irregularidades da minha raiz, às vezes eu entro com a sonda e ela para num cálculo e eu não percebo. Então, isso vai me dar erro. Eu tenho que, se eu parei, eu vejo que está rugoso, eu jogo a sonda um pouquinho para o vestibular, por exemplo, e desço, vejo se desce mais. Se eu contorno esse cálculo, vamos dizer assim, tá bom? Então, esses aqui são todos os fatores que vão influenciar a minha profundidade de sondagem. Então, olha só, clinicamente, né? Olha só aquela isquemia que eu comentei com vocês, né? Então, aqui, ó, tá marcando 2 milímetros, tá ok? Entrei ali 2 milímetros. Olha aqui na interproximal como que eu faço, pessoal. Eu não venho aqui só nesse ângulo que a gente fala, ângulo diedro do dente. Não, eu não vou vir só aqui, né? Para fazer a minha mésio vestibular. Eu venho lá, ó, encostado na interproximal, eu entro ali, né, deixo encostado nesse ponto de contato. Então, aqui é a minha mésio vestibular. Então, aqui tá marcando, ó, 3 milímetros, tá ok? 3 milímetros nessa região. Eu tenho que estar atento, né, ou atenta em situações de hiperplasia, ou de erupção passiva, incompleta, que é esse caso, vocês percebam aqui que esse dente está mais curto do que esse, né? E vem na margem gengival aqui. Então, eu tenho uma hiperplasia, né, nessa região. Então, isso aqui é aquela situação que eu falo de falsa bolsa, ó. Eu entrei a 3 milímetros, né? Então, aqui é aquela situação que o 2 já está bem escondidinho, então eu vou jogar para 3 aqui, né? Então, 3 milímetros ali da hiperplasia. Eu tenho que estar atento a isso. E a gente já conversou dessa questão do sulco patologicamente aprofundado. A gente tem as bolsas gengivais, que é o que a gente fala, que é aquela casa anterior, né, aqui, que é a falsa bolsa. A bolsa supraóssea, que me traduz em defeitos horizontais ósseos. E a bolsa infraóssea, que me traduz em defeitos verticais. Isso aqui a gente falou bastante já nas outras aulas, né?
Então, aqui a bolsa gengival, que é a falsa bolsa, que tem uma hiperplasia. Eu tenho aqui a supraóssea, que é aquele defeito ósseo horizontal, e a infraóssea, que me traduz aqui em defeitos verticais. Ok. Pessoal, então, hoje, nossa aula, a gente vai parar aqui. E na próxima aula, a gente vai terminar esse tema de recessão gengival, nível de inserção clínica, gengiva queratinizada. E vou falar do PSR, e falar um pouquinho de periogramas, né? Para vocês terem contato com outros tipos de periogramas, tá ok? Nós temos o privilégio de trabalhar no Open Doctor, que é esse sistema, né, do prontuário eletrônico. Isso é formidável. Mas às vezes a gente não consegue levar para o nosso consultório, principalmente no começo, né? Um sistema eletrônico, e aí a gente tem que trabalhar com papel. Ou também a gente tem, já pensou, a gente conseguir ter o contato de trabalhar com a Florida Probe, a gente tem que entender aquele periograma da Florida Probe também. Então, eu vou apresentar para vocês 2 tipos de periogramas, que são periogramas utilizados mundialmente, certo? Para vocês saberem ler, porque vocês vão sair da faculdade e não pode ser que não tenham contato com aquele nosso periograma do Open Doctor, tenha contato com outro tipo, e para vocês não titubearem, não fazer feio, né? Olhar e falar, opa, não, eu sei ler isso aqui, tá? Então, aí eu também vou apresentar esses 2 tipos de periogramas, tá ok? Alguma dúvida? Tem dúvidas? Então tá, eu vou disponibilizar essa aula, né, gravada, e eu vou colocar também o texto para vocês lerem, um artigo em português, tá? Falando do PSR. Então, eu peço muito que vocês leiam esse artigo antes para a aula que vem, tá? Eu vou colocar o mais rápido possível lá para vocês lerem, para vocês entenderem esse exame, esse que é um índice também, que vocês precisam saber, tá? Coloquem, por gentileza, então, o nome novamente e a presença, para a gente fazer a nossa chamada, tá? Mais uma vez. E agradeço demais a atenção dos senhores. Um forte abraço. Hoje à tarde tem laboratório. Aproveitem bastante o laboratório, tá, gente? Falar, ai, professora, mas a gente já sabe raspar ali e tudo, mas não, a gente precisa aperfeiçoar mais essa raspagem. A hora é agora, tá, pessoal? Fiquem bem atentos ali, tirem dúvidas com a professora Marcela, com a nossa monitora, fiquem bem atentos, aproveita o tempo de vocês. Então, um forte abraço para vocês e fiquem com Deus. Eu vou parar a nossa gravação.